Olá pessoal, a gente está voltando. Olá pessoal, a gente está voltando aqui para a live. Eu vou inserir novamente o Sávio na nossa. Eu vou inserir novamente o Sávio aqui na nossa live. Prontinho. Oi Sávio, tá me ouvindo? Voltando. Tô ouvindo. Você quer concluir o seu raciocínio do que você estava falando? Eu acho que era isso mesmo, assim. Acho que o papel do líder nesse momento é de organização, né? De todos esses processos que são rituais. Mas, assim, o que a gente está vendo, na verdade, é o contrário. É uma desorganização e um aprofundamento, né, do sofrimento enfim, eu acho que é isso. Para essa resposta, é isso. É, muito bem. Bom, você já falou aqui sobre a questão do luto oficial, né? Porque, como você falou, o Congresso, quando completou 10 mil mortes, o Congresso e o STF decretaram luto oficial, mas o Executivo não, né? O presidente não decretou. É, além disso, você falou algo que é extremamente importante, né? Que o número em si, completou 10 mil mortes, vou decretar luto oficial. Só que o número, ou seja, essa letra fria, o número, somente não traz o significado que é aquela perda de um ente querido para uma pessoa, né? O número é apenas um número. E isso vai gerar uma empatia na medida em que você falar da história das pessoas, né? Ou seja, como essa perda vai ter um impacto na vida das pessoas, né? E aí entra também a questão do projeto, né, que você já comentou aqui, que é o projeto Inumeráveis. Então, quem ainda não conhece pode acessar, se chama inumeráveis.com.br, em que você vai encontrar ali um memorial dedicado às vítimas do coronavírus no Brasil, né? Ali você tem testemunhos de pessoas que perderam seus entes queridos e colocaram ali um pouco sobre a história da pessoa que faleceu, vítima da Covid-19 no Brasil, né? O que você sabe, qual a importância desses projetos para a política do luto e a questão do luto oficial? Você acha que isso tem uma importância, né? Uma coisa que se discutiu também é o fato de a secretária de especial de cultura na época, Regina Duarte, não ter feito nenhuma declaração, não ter expressado solidariedade pela perda de alguns nomes importantes, né, da cultura nacional diante dessa pandemia, e ela recebeu críticas, né? E aí ela disse que enviaria uma mensagem privada para os familiares dessas pessoas, né? Ou seja, qual que é a diferença entre uma autoridade enviar uma mensagem privada e ela declarar publicamente esse luto? Então, voltando a essa questão da organização, acho que declarar publicamente o luto, ou pelo menos o pesar, né, falando num sentido político, mais restrito a instituições, né, você fazer um documento de luto oficial, declaração de luto oficial, é um ato institucional mais, enfim, mais organizado, né? E você faz em situações específicas. Então, por exemplo, nessa situação específica, eu acho que alcançar a marca de 10 mil, 10 mil mortos, é algo muito sofrido, então acho que cabia, né? Você usar isso como um marco para que as pessoas prestem atenção de uma outra maneira. É, mas assim, é fundamental que as autoridades públicas, pelo menos, comuniquem o seu pesar, né? Comuniquem de que aquela perda, principalmente, e aí não é de hoje, como tu bem lembraste, né, da questão da secretária da então secretária de Cultura, não é de hoje que
que se tem negligenciado essas perdas, porque elas não são. E quando a gente fala de artistas, de pessoas que tinham que eram referências nacionais, você não está falando de perdas só de famílias ou de grupos mais restritos. Você está falando de perdas de sujeitos que têm uma importância nacional, né? Então, são pessoas que, mesmo não conhecendo todo mundo, né, acabaram tocando muitas vidas com aquilo que faziam, com a sua arte, com a sua música, com a sua atuação, enfim. Então, comunicar o pesar público é uma forma de você agregar sujeitos, de organizar esses pequenos rituais, né, de reconhecimento dessas vidas, enfim. É a mesma ideia de você fazer homenagens, né? Por exemplo, de você dar homenagem, fazer homenagem dando o nome de um artista para uma lei, né? Um artista, né, falecido e tal. E aí, eu acho que a política do luto, ela está muito relacionada com políticas da memória, né? O que faz alguém como a Regina Duarte achar bacana cantar a musiquinha da ditadura militar? A incapacidade de se relacionar com os mortos da ditadura militar. Porque se ela compreendesse a dimensão do que foi os crimes da ditadura, os crimes do governo brasileiro na ditadura, essa musiquinha teria ativaria uma memória, né, de tristeza e de indignação, né, que provavelmente é o que essa musiquinha faz com as pessoas que de alguma forma se relacionam a essas mortes, né? O que ocorre aí, nesse caso, é uma incapacidade de você produzir uma política da memória relacionada a uma política do luto, que eu não faço com que essas mortes se tornem um problema nacional, né? Enfim, eu não lidei da maneira correta com essas mortes. Na verdade, o que o Brasil fez na época da ditadura foi votar a lei de anistia, anistiar o Estado brasileiro, os agentes públicos que efetivamente mataram e torturaram pessoas na ditadura. E eu não trato, né, isso como algo relevante. Enfim. E nesse ponto, eu acabo gerando uma sociedade completamente alienada do seu próprio passado, né? Se eu não choro essas mortes, eu não relaciono essas mortes da ditadura com o contexto político da época, com o contexto social da época, e compreendo que o Estado brasileiro perpetuou crimes contra essas pessoas, independente se elas estavam, né, enfim, né, em processos de resistência, ou, enfim, colocar isso em discussão deveria ser fundamental para que a gente compreendesse que esses crimes foram perpetrados pelo Estado brasileiro, né? E que esse período, o período da ditadura, não é um período que tem que ser lembrado com alegria, né? Para quem é um agente público, para quem é um agente do Estado brasileiro, né? Então a gente acaba vivendo esses processos de alienação, né, completa. Perfeito. E aí eu acho, só complementando para essa resposta de agora, assim, para trazer para o que a gente está vivendo hoje, uma política do luto está relacionada muito, muito agregada, muito próxima de uma política da memória, né? Hoje, se a gente não conseguir fazer um enquadramento muito bom do que está levando essas pessoas a morrerem, esses mais de 20 mil mortos hoje do coronavírus, quem se alienou desse debate, quem de alguma forma contribuiu para que essas pessoas não tivessem o atendimento público necessário, quem continua atacando o SUS, por exemplo, no contexto de pandemia, se a gente não conseguir fazer esse enquadramento político hoje, a gente vai sofrer no futuro com as nossas políticas da memória, né? Porque a gente não vai ter material suficiente, não vai ter materialidade suficiente de fatos concretos para retrabalhar isso como memória. Sim. Sim, com certeza. E continuando falando sobre a questão do governo federal, né, especialmente o chefe do Poder Executivo, o Bolsonaro
por exemplo, ele faz comparações muito recorrentes entre o atentado que ele sofreu, né, o atentado à faca, à facada, com o atentado sofrido pela Marielle Franco, que resultou na morte da vereadora, né, e que desencadeou um processo de luto coletivo também em relação a Marielle Franco. Inclusive, quando o Moro se demitiu e fez denúncias, né, o Sérgio Moro pediu demissão e fez denúncias contra o Bolsonaro, ele convocou todos os seus ministros e fez uma declaração de que a polícia estaria mais preocupada com a Marielle Franco do que com o atentado contra ele, que seria, segundo ele, o chefe supremo, né? Por outro lado, o movimento Marielle Vive tenta trabalhar a questão do luto pelo assassinato da vereadora e tenta manter vivo o seu legado político para o Brasil, né? Então, eu pergunto de que forma esse luto coletivo sobre a morte da Marielle pode manter acesa a esperança pela volta da democracia no Brasil. E, além disso, né, considerando que o golpe de 2016 representou, de certa forma, a morte da democracia, de que forma os processos traumáticos como esse envolvem também um luto coletivo, que é algo que você já discutiu, né, e que eu te convido a voltar a discutir, especialmente no levando em consideração essa figura que é tão importante, que é a Marielle Franco. De uns tempos para cá ele tem, em algumas entrevistas, falado da Marielle. Acho que na semana passada ele falou de novo, naquelas entrevistas lá do Cercadinho, enfim. É recorrente. É bem recorrente, né, na fala dele agora, assim. É, eu acho que o que ocorre e aí a minha interpretação do que simboliza o assassinato da Marielle, né, assim, e por que ele volta tanto nesse assunto. Jamais a gente vai conseguir entender o que era a Marielle como pessoa, né, como sujeito que vivia, né? Eu não conhecia ela, né? Eu não me relacionava, não tinha nenhum tipo de relação pessoal com ela, nem você, nem as pessoas provavelmente que estão assistindo aqui, a gente conversando. E muita gente só ouviu falar da existência dela depois do assassinato dela, né? Então, a partir do momento que você, e aí tu citaste o Instituto e tal, você reafirma a tecla de que essa pessoa era fundamental e era importante. O que morreu para mim naquele dia foi um ideal de democracia. Eu tenho a compreensão consciente de que foi uma pessoa viva que respirava, mas simbolicamente, né, o que simbolicamente a Marielle representava era uma mudança radical nos nossos processos democráticos. Então, ter uma mulher negra, lésbica, ascendendo a um cargo de representatividade, não baixando a cabeça enfim, para as velhas oligarquias políticas que dominavam o Rio de Janeiro, e entrando em debates muito sérios, como era o debate das milícias no Rio de Janeiro, que é uma coisa muito, muito grave. O que morre naquele dia, para quem não conhecia a Marielle, é um símbolo de democracia. É um símbolo de que a nossa democracia poderia ter sido diferente, mas que velhas forças políticas, né, ou forças políticas que estão relacionadas com o crime organizado, enfim, não vão permitir que ascenda ao poder, né? Então, a gente entra, todo mundo vai entrar, né, todo mundo que se permite reconhecer a Marielle como esse sujeito, acaba entrando num processo de melancólico e de lutamento, enfim. E aí eu acho que entra uma coisa que é muito, muito interessante, e voltando de novo na obra do Freud, ele fala que deve existir uma abertura para o luto, né? Tem toda uma discussão, enfim, sobre a tradução do que ele quis dizer com isso e tal. Alguns tradutores traduzem de outra maneira. O que eu compreendo dessa abertura para o luto é de que essa vida, dentro desses regimes de inteligibilidade, do que é uma perda dessa magnitude, eu preciso estar aberto a senti-la. Eu preciso estar aberto a sentir essa perda, não como uma pessoa que conheceu a pessoa da Marielle sentiria, mas sentir essa perda como o que ela representava simbolicamente para mim, né? Como um sujeito individual. Então, se para mim era importante ter uma mulher com as características dela, ocupando o espaço que ela ocupava, e a partir do momento que ela morre, eu perco esse ideal,
Quem não vive essa perda dessa maneira é porque não se permitiu entender a Marielle como esse símbolo. Entende? Uhum, sim. E aí, a partir desse momento, e aí eu acho que essa pessoa de qual nós estamos falando, esse líder político, não se permitiu viver essa perda dessa maneira, é, existem várias outras razões para isso, mas eu acho que a razão social ela é fundamental para a gente pensar aqui, né, e política. É, o ideal que ela representava é adversário do ideal que esse sujeito representa. Entende isso? Sim. Eu realmente acredito que é muito isso, assim. É, e que ela foi morta por causa disso, né? Eu não sei, eu sinceramente não acho que ela, sabe, soubesse grandes segredos dessa família em específico ou grandes segredos da milícia do Rio de Janeiro. Mas o que ela representava era ideologicamente adversário do que esses caras representam. Então esse sujeito ele não se relaciona com essa morte da mesma maneira que eu, que você, que as pessoas que sofreram com a morte dela se relacionam. Entende? Sim. Nós estamos abertos ao processo de luto. Eles não estão. E estar aberto ao processo de luto é uma escolha consciente. Eu tenho que querer conscientemente estar aberto a me identificar com essa perda. Sim. Compreende? Sim, e é interessante, né, Sávio, que nessa mesma entrevista da Regina Duarte, ela vai falar uma coisa que é muito forte, né, quando perguntam para ela sobre a questão da morte das pessoas por Covid, especialmente os artistas que faleceram, ela repudia a pergunta e diz, vocês estão querendo carregar um Desenterrar cemitério nas mortos. costas, né, vocês estão querendo carregar um cemitério nas costas. Ou seja, como se o fato de você lembrar das pessoas que faleceram significasse necessariamente um peso, sendo que pode ser algo positivo também, né? Porque o legado político, filosófico de diversas pessoas, não somente a Marielle Franco, ele é tão importante, né? A gente falou do Freud, que é uma pessoa que também uma pessoa falecida, de tantos teóricos, pensadores, filósofos, escritores que já faleceram e que, no entanto, a sua obra, o seu legado continuam vivos, né? E que isso não é necessariamente um peso de carregar um cemitério nas costas, mas é algo sim positivo de você poder ter contato com a obra dessas pessoas, apesar de elas já terem falecido, né? Sim. Eu acho que. E aí, de novo, volta a questão, para mim, que é a questão da memória, né? Você não lida com essa morte para carregar cemitérios nas costas, para ficar desenterrando mortos. Você faz e tem deferência e referência a essas pessoas, as pessoas, né, e tem uma pequena diferença que as pessoas do Covid, a maioria delas são anônimas, né? Então eu me relaciono com essas mortes porque eu sei que elas eram pai, mãe, filho, filha, avô, avó de alguém e que essa pessoa que ficou está sofrendo essa morte, né? E isso faz com que eu me abra para o luto dessas vidas. Mas no caso de artistas, no caso de intelectuais, no caso de agentes políticos, a gente se abre para o luto porque o que morre também com essa pessoa é o nosso ideal, né? E aí falando da Maria, nosso ideal de democracia, mas podem ser outras ideias socialmente construídas que a gente, né, adquiriu e que a gente introjetou e que se perdem, né? Ou pelo menos que se perdem um pouco, né? E, Uhum. enfim, acho que todo mundo é capaz de lembrar de artistas, de pessoas que gostava, que ama muito e que não estão mais entre a gente, né? E aí, eu acho que a Regina Duarte, naquela fala, ela se desesperou um pouco e falou que queriam carregar mortos nas costas e tal, porque ela não quer esse peso. Ela não quer essa lembrança, né? Então, no desespero, ela acusa os outros, né? Ela acusa, enfim, os jornalistas que estavam lá fazendo a pergunta para ela.
o que a gente tem que entender, eu acho que essas pessoas não conseguem compreender muito bem, e que eu acho que a gente tem que reforçar para que elas compreendam, e que a gente também tem que compreender, é que o lugar do agente político é diferente do lugar do sujeito privado. O agente político, ele é chamado a essa responsabilidade porque ele organiza essa perda num sentido social. A gente precisava que institucionalmente ela, como uma pessoa que representava institucionalmente a Secretaria de Cultura, fizesse essa deferência e falasse dessas pessoas, porque essas pessoas deveriam ser lembradas. E quem sofre mais com esse esquecimento, porque sabe que essa pessoa tem uma importância nacional, é a família dessa pessoa. Né? É a família do Aldair Blanc, é a família dessas pessoas que morreram e foram simplesmente apagadas, como se nunca tivessem tido nenhuma importância nacional. E ao mesmo tempo, e aí eu acho que entra muito de novo a discussão da Butler no quadro de guerra, para complementar um pouco mais com uma discussão mais teórica e tal, teve um cara chamado MC Reaça que quando morreu, recebeu condolências. E a gente não sabe nem quem é. Eu não sei quem é. Fico triste, acho que a família, né, deve ter ficado triste de ter morrido. Mas acho que existe aí uma diferença muito brutal entre as pessoas com quem eu escolho estar aberto ao luto, estar aberto a prestar condolências, estar aberto a, a mostrar, né, enfim, que aquela morte de alguma forma me impacta, e aqueles sujeitos com o qual eu não estou nem aí, não me importo, né? E se isso vem de um sujeito privado como eu, é uma coisa, é uma mensagem. Se isso vem de um sujeito político, de um agente político, é uma outra mensagem, que tem um outro impacto, que vai ter uma outra série de desencadeamentos possíveis. Né? Uhum. Não, perfeito. E aí, sabe, eu acho que a gente caminha efetivamente para o final da live. A gente não tem nenhuma pergunta escrita aqui, tá bom? Não sei se alguém tinha feito alguma pergunta na primeira parte da live, né, que se encerrou com 1 hora, mas nessa segunda parte teria que refazer a pergunta aqui, então não está aparecendo nenhuma pergunta para a gente, tá? Mas eu acho que dentro desse processo também, né, sabe, de superação do luto, existe muito essa questão, né, no caso da Marielle Franco, que eles falam, a Marielle virou semente, né, e está germinando com novos talentos políticos que se colocam aí, né, a própria eleição da Thalíria Petroni, que também é uma mulher negra, militante, né, que vem de um contexto adverso e que se torna deputada federal também pelo pessoal do Rio de Janeiro, né? O próprio Fábio Félix, que se elegeu deputado distrital também, ou seja, outras pessoas que vêm resgatar também esse ideal de democracia, né? E que resgatam também essa imagem e a memória da Marielle Franco, né? No sentido de honrar o legado político deixado pela Marielle Franco. Então, com essas considerações, eu queria aproveitar para agradecer também, novamente, o programa de pós-graduação em Sociologia da UNB pelo apoio, todas as pessoas que têm nos apoiado, o Lucas, a Luciana, o Rony, o Alberto, que já está aqui também. Encorajar também os colegas a realizarem as próximas lives, a gente já tem um cronograma de lives que a gente vai publicar aqui no Instagram, mas encorajar outras pessoas a também se engajarem nesse projeto do Sociolives. E é isso, aí eu passo a palavra para o Sábio para alguma consideração final, Sábio. Acho que é isso, só tenho a agradecer o espaço. Eu também estou envolvido no projeto, então eu vou fazer uma outra live ainda com uma amiga nossa, a Gabi, falando sobre telenovelas e o pensamento social brasileiro. Então, convido todo mundo que se interesse por cultura brasileira que assista. Eu vou entrevistá-la, né? Eu vou estar no lugar do Tony. Eu acho que, enfim, a mensagem do que eu pesquiso e desse assunto é que, e usando o exemplo da Marielle como norte, eu acho, desse processo, é que é muito bom que ela tenha virado semente, eu acho isso muito fantástico, eu acho que é a gente reconhecer que ela era um sujeito de fundamental importância nesse momento histórico que a gente estava vivendo,
mas que isso não diminui nossa indignação, sabe? Isso não deve diminuir a nossa indignação frente à interrupção da vida dela, né? Eu acho que são estratégias de a gente lidar com esse luto, de lidar com essa melancolia, com essa desesperança do que está se tornando o Estado brasileiro, em suas diversas esferas. Mas isso não deve diminuir a nossa indignação, né? Eu acho que se tem uma mensagem de uma certa psicanálise decolonial, é de que tem situações que a gente não vai ficar confortável, né? E a gente buscar o conforto é se alienar. Eu acho que é isso. Muito obrigado, gente. Espero que vocês assistam as outras lives. Quem assistir depois, obrigado por dar visualização para o projeto. É um projeto dos alunos da pós-graduação em Sociologia e a gente espera ver vocês em outras lives também. É isso É aí. isso. Também estou empolgado para assistir essa live do sábado com a Gabriela. E a gente vai acompanhando esse cronograma de encontros virtuais, tão importante aí agora no momento de quarentena, né, em que a gente não pode ter os encontros presenciais. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde.